Ah, Boa noite, pessoal. Estamos então de volta aqui com a nossa programação, né, com nossa segunda palestra. E o nosso segundo palestrante, Daniel Ferreira Nunes de Oliveira, da PaySmart. Eu fiquei muito feliz quando ele aceitou esse convite para participar aqui da semana, porque eu conheço o Daniel já há uns bons 28 anos, né, Daniel? Daniel e eu fomos colegas de graduação, né? Então nós fizemos o curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de São Carlos, né? Então começamos em 1992. Ó, Daniel, desculpa aí, tô revelando um pouco da idade. Mas o Daniel, eu ainda não sei como, tá certo? Ele tinha um ano a menos que todo mundo, né, Daniel? Você vai ter que contar esse segredo. Eu vou contar essa história. Era o cara mais novo da turma e é um cara que tinha aparecido lá do Rio Branco, do Acre, se não me engano. E quem que é esse caboclo aí que tinha um ano a menos todo mundo e é um cara super bacana, super competente e que tem muitos anos aí de experiência. Ele fez a graduação em computação, depois ele fez o mestrado lá na USP de São Carlos, e depois foi para a indústria, né, trabalhou muitos anos, e mais recentemente aí ele criou aí, e hoje ele é o CEO da PaySmart, né, uma fintech aí que desenvolve soluções para a criação e desenvolvimento de bancos digitais. Tá? Então, Daniel, seja bem-vindo aí, e o Daniel vai estar dando aí a palestra Computação, Empreendedorismo e Inclusão Financeira. Daniel. Clever, um grande prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite. Queria agradecer aí não só a você, mas o pessoal da organização do evento, da Semana de Computação. É realmente um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também, de certa forma, estar de volta à USP, como o Clever falou. Eu fiz meu mestrado na USP, devo muito à USP e fico feliz de certa forma, retribuir um pouquinho do tanto que eu devo à USP aqui, falando um pouquinho para vocês hoje. Ver se consigo compartilhar aqui minha tela. Tá aparecendo aí minha tela, né? Legal. Então, como o Clever falou, eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo, computação e inclusão financeira. E o que essas três coisas têm em comum. E para isso, eu queria responder, ou tentar responder, três perguntas. Né? A primeira é uma pergunta meio retórica aí com a audiência que a gente tem, que é muita gente da computação, mas eu queria voltar nela, porque que computação é importante, foi importante, continua sendo e deve ser muito importante no futuro. O segundo ponto é um ponto também que é muito caro para mim, é algo que eu tenho vivido, né, de forma mais intensa nos últimos anos, e é algo que eu sinto que a gente precisa viver ainda mais no Brasil, que é a questão do empreendedorismo. Então eu queria também falar um pouquinho sobre a dor e a beleza de empreender. E o terceiro ponto também, que é um ponto que é muito relevante, é muito importante também, que é por que a gente tem que se preocupar, e aí, numa noite aí de quarta-feira, falar sobre inclusão financeira. Né? Então, eu queria tentar responder essas três perguntas aí. E, para isso, eu também vou, no meio, falar um pouco quem eu sou e quem nós somos na PaySmart, que também ajuda a responder um pouco dessas perguntas. Então, aqui, para quem não me conhece, tem alguns ícones aí que me representam um pouco. A primeira delas, eu sou um carioca fajuto, que eu saí muito cedo do Rio de Janeiro, perdi o sotaque quase totalmente. Às vezes dá um boot e volta um pouquinho o carioquês, mas normalmente eu chego em qualquer lugar, incluindo Porto Alegre, onde eu moro, incluindo São Paulo, onde a gente tem escritório, eu vou bastante, ou no Rio, e alguém me fala, você não é daqui ou tu não é daqui. Eu não tenho mais sotaque em nenhuma dessas cidades aí. É chato no começo, mas depois a gente aprende a lidar.
eu também, como o Kleber falou, sou uma prova indireta da existência do Acre, né? Isso porque eu morei em Rio Branco há alguns anos, então muita gente acha esse um fato super curioso, me pergunta se é verdade mesmo, tem muitas piadas. Eu também me considero um nerd raiz, na época que ser nerd era uma ofensa, mas eu sou um nerd raiz que aprendeu a programar com 9 anos. Meu pai ganhou um CP200 numa rifa e entre outras coisas, eu estou aqui hoje por causa dessa feliz coincidência do destino. Eu saí muito cedo de casa, como o Kleber falou, aí não vou conseguir contar todas as movimentações que a minha família fez até esse momento, mas para resumir a história longa, eu tinha pulado um ano naquela época, era mais ou menos comum esse tipo de coisa, no Acre, então mais ainda, eu tinha pulado um ano, eu acabei passando no vestibular muito cedo, e eu, na verdade, saí de casa para prestar vestibular, eu não tinha completado 16 anos ainda, eu tinha 15. Então, aos 15 anos, eu botei minhas roupas numa malinha, lá em Rio Branco, e dei tchau para minha família. Foi um negócio surreal, assim, olhando para hoje, eu vejo meu filho hoje, penso nele fazer um negócio desse, chega a me dar arrepios, mas foi o que eu fiz, e fui para São Carlos, lá onde eu conheci o Kleber e meus amigos lá da Ciência da Computação na Federal de São Carlos, e foi uma época muito incrível para mim, assim, também, tanto de crescimento por estar longe da família, mas de entrar num curso que era alguma coisa que eu gostava muito, que eu já curtia e que eu sempre fui apaixonado por computação. E aí, em São Carlos, eu fiz graduação, fiz mestrado lá na USP, no campus de São Carlos, lá. E comecei a ter algumas incursões em relação ao empreendedorismo. Participei da primeira empresa júnior que teve lá na Federal de São Carlos também. Depois abri a primeira empresa que, obviamente, não deu muito certo, né? Como normalmente costuma ser a primeira experiência dos empreendedores. Depois eu abri outras empresas também que deram menos ou mais certo, dependendo do ponto de vista. E aí, nos anos 2000, eu me mudei para o Rio Grande do Sul para ficar durante algumas semanas num projeto, e a coisa acabou evoluindo, eu acabei ficando, me mudei para o Rio Grande do Sul, montei outras empresas antes, e agora, mais recentemente, a empresa que a gente tinha fundado originalmente em 2004 foi mudando, e mudou de nome, recebeu investimentos, e, enfim. Em 2013, a gente tem a PaySmart, que é mais ou menos a empresa que o pessoal conhece hoje, né? Enfim, eu também casei de novo, tive filhos, enfim. Essa foi minha vida ali. Do lado esquerdo ali são os outros ícones que eu também não vou ter tempo de falar aqui, mas quem me conhece sabe um pouco das outras coisas que eu curto ali, estão ali, né, pictograficamente, né? E falando sobre a PaySmart rapidinho, e por que empreender, eu queria mostrar um pouquinho também do que a gente faz na PaySmart. A PaySmart é uma processadora de pagamentos, e a gente tem o conceito de que até muito recentemente o mercado de pagamentos era um mercado muito fechado, muito complicado, complexo, e muitas vezes dava a impressão de que ele era feito complexo para dificultar a entrada de novos players, né? Então a gente, de certa forma, nasceu para tentar simplificar esse negócio, tentar tornar o mundo de pagamentos um pouco mais simples, um pouco menos complicado. E a gente tem essa visão de que com API simples a gente pode viabilizar uma série de novas iniciativas, e qualquer empresa que tem uma operação de carteira digital, ou que uma operação de cartões, ela pode se tornar uma espécie de um banco digital usando nossa tecnologia. Hoje a gente tem mais ou menos 70 emissores e 27 milhões de dispositivos entre cartões com chip, celulares, pulseiras, com tecnologia PaySmart embarcada, muitos deles com software que roda dentro dos cartões com chip. E a gente tem uma operação, que é uma operação de software como serviço voltada para o mercado de outras empresas, né, outras fintechs. A gente tem muitas fintechs como clientes, bancos, operadoras de cartão de crédito, débito e benefício. E a gente tem um modelo também que deu muito trabalho conseguir botar esse modelo de pé, mas que é muito interessante, que a gente tem quase 90% de recorrência, e é um negócio muito legal, porque a gente consegue
continuar crescendo, mesmo em momentos conturbados como o que a gente está vivendo agora por ocasião da pandemia. Então a gente tem essa ideia de 3 pilares aí de agilidade, simplicidade e baixo custo. Então, com eficiência operacional, com processos ágeis, com um ambiente na nuvem, a gente consegue fazer o que tradicionalmente era muito caro, complicado e demorado pelo mercado tradicional. E a gente tem também a visão de que a gente ajuda o emissor e realmente pega na mão e resolve qualquer problema que o emissor tem na hora de se plugar no ecossistema de pagamentos. Né? Isso é interessante também. Só para dar uma ideia para vocês da complexidade que é esse mercado e esse ecossistema de pagamentos, quando você, que é um consumidor, pega o seu cartão e aproxima ou insere numa maquininha, para que o dinheiro saia da sua conta e chegue na conta do dono ou dona do estabelecimento, tem um caminho gigante aí de atores dessa cadeia de pagamentos aí que passa pelo emissor do cartão, pelos órgãos regulatórios, pelas bandeiras, por gateways, N camadas de gateways e de credenciadores, subcredenciadores, etc. E para o emissor se relacionar com toda essa cadeia é bem complicado, é demorado, é difícil. E a gente surgiu, e na verdade a gente acorda todos os dias para tentar simplificar essa via crucis aí que os emissores acabam passando para poder ter os seus cartões aceitos, emitidos, enfim. E a gente também, desde muito cedo, a gente tinha essa ideia também de agilidade, de se conformar com um negócio que é normal demorar 1 ano para fazer um projeto de emitir um novo cartão de pagamentos. E a gente achava isso ultrajante, achava um absurdo. E a gente, então, começou com essa ideia de que era possível ter cartões de produção em 30 dias, ao invés de 30 semanas ou alguns meses, né? Depende de como se quiser marcar o tempo aí. E a gente tem feito aí com muito trabalho, com sangue, suor e lágrimas, mas a gente tem conseguido fazer isso aí, tem emissores realmente entrando em menos de 30 dias. É um marco interessantíssimo, assim, é um negócio muito, muito legal, que nos dá muito orgulho. E a gente tem feito isso aí também numa ideia de omnichannel, né, de tentar entender o pagamento não como um cartão físico ou como um celular, não como form factor, né, como o pessoal gosta de dizer, mas como o pagamento ele tem que ser feito do jeito que o usuário quer e na hora que o usuário quer e não do jeito que a gente decide. Então a gente tem esse conceito aí de poder abstrair form factor, abstrair o tipo de produto, se é débito, crédito, se é voucher, enfim, e pensar no pagamento como uma experiência do usuário. E, assim, também suportando várias modalidades de processamento, de pagamento e algumas opções de banking as a service também para permitir que essas carteiras digitais, que esses emissores, eles se conectem no ecossistema global de pagamentos e que possam ter transações de pagamento. A gente tem feito isso também com uma obsessão por atendimento, então esse é um valor muito chave para a PaySmart, e dá trabalho fazer isso, não é fácil, né, atender bem, ainda mais quando a gente está crescendo e continua crescendo, escalando, mas a gente tem feito isso, todo ano a gente roda uma pesquisa de satisfação dos clientes e a gente tem sido muito feliz nessa pesquisa aí também. Outra coisa interessante é que no ano passado também, nos últimos anos, a gente tinha basicamente um churn zero, quer dizer, a quantidade de clientes que abandonou a PaySmart foi para uma solução competidora até ano passado, foi zero. Esse ano, obviamente, por questões da pandemia, a gente tem alguns emissores em dificuldade, etc., esse número deve mudar, mas assim, isso dá um pouquinho do nosso histórico, do que a gente fez até aqui. E a gente tem feito isso com uma cultura de inconformismo mesmo, como eu falei, de acordar todo dia e pensar, cara, o mercado de pagamentos não pode ser desse jeito, está errado, isso a gente precisa melhorar. E a gente fez isso várias vezes, a gente quebrou várias vezes alguns paradigmas. Um deles, por exemplo, existe um padrão chamado EMV, que é European Mastercard Visa, e que
até não muito tempo atrás, basicamente Mastercard e Visa podiam utilizar, porque ninguém sabia fazer isso para outras bandeiras. Hoje em dia, nem se imagina já em ver restrito a 2 bandeiras, quer dizer, é uma especificação usada por centenas de outras bandeiras. Né? Também, quando a gente começou, a gente colocou o nosso core de processamento na nuvem, mesmo sendo uma nuvem privada, enfim, ou nuvens privadas, a gente foi bastante criticado e muitas vezes a gente escutava o pessoal dizer, é um absurdo, jamais um banco vai querer rodar uma operação de pagamentos na nuvem. E hoje parece até brincadeira dizer que a gente já ouviu isso no passado, mas a gente já ouviu, já botaram o dedo na minha cara, disseram que eu era maluco, isso aí não ia dar certo. A mesma coisa para processamento leve, né? Quando a gente fala que a gente tem uma oferta de processamento leve, que a ideia é fazer processamento de uma forma muito mais simples e mais leve, mesmo com APIs mais simples, também foi recebida com bastante ceticismo no começo, e hoje em dia a gente está mostrando que é possível fazer e dá para fazer ainda melhor. E a gente está expandindo também essa oferta para uma oferta de conta de pagamentos na mesma ideia. Né? E eu estava vendo a palestra do Diego ali agora há pouco, e ele mostrando os escritórios do Google, né? E embora a gente não tenha mesa de ping-pong, não posso vender o que a gente não tem. A gente não tem mesa de ping-pong, mas a gente tem, ou não sei se dá para dizer tinha, né? Na vida anterior à Covid, mas a gente tem escritórios bem legais em São Paulo e Porto Alegre, especialmente de Porto Alegre tem... nos 2 andares tem uma vista incrível para lados opostos do rio ou lago Guaíba, lá como queiram. Mas a gente tem feito muitas coisas interessantes aí em termos de prática de pessoas e cultura. Sobretudo agora, durante o isolamento, a gente tem feito muita coisa interessante assim, para manter as equipes funcionando e rodando durante o isolamento, desde aula de ginástica online até happy hours virtuais, passando por acompanhamento individual com as pessoas, enfim, tem muita coisa rolando para a gente conseguir funcionar e continuar funcionando, né, nesse ambiente virtual. E agora, em outubro de 2020, a gente foi reconhecido pela Great Place to Work como uma das 5 melhores instituições no Brasil de serviços financeiros, né, ficando à frente aí de grandes líderes mundiais de pagamentos, enfim, então, também foi um momento muito feliz aí de reconhecimento desse esforço que a gente tem feito para manter a cultura funcionando durante o isolamento e também pelo respeito às pessoas. A gente tem também é um valor-chave para a PaySmart essa questão de cuidado das pessoas e que as pessoas se sintam bem e que trabalhar seja um prazer e não só uma obrigação que o cara tem que acordar de manhã e fazer, né? Seja um negócio divertido, interessante, que a gente aprenda, enfim, a gente tem feito isso aí. E também, só para fazer um rápido jabá, a gente segue contratando aí mesmo durante o isolamento, a gente contratou várias pessoas no isolamento, e agora tem uma novidade que até então a gente contratava só em São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde a gente tem os escritórios, mas agora, depois a gente aprendeu que é possível contratar gente em todos os lugares, então a gente começou a contratar pessoas de outras cidades no Brasil. A gente também tem gente de fora do Brasil, mas a gente começou a contratar as pessoas de outras cidades, e isso tem sido muito legal, e tem casa totalmente também com a nossa ideia de diversidade, de manter pessoas de outras culturas e não ter uma visão limitada de somente desenvolvedores de Porto Alegre, por exemplo. Então, a gente tem feito esse movimento aí, tem sido super legal. Bom, sobre por que ciência da computação é importante, como eu falei, né, é muito fácil responder uma pergunta retórica, ainda mais que a gente está aqui numa audiência. Eu não estou conseguindo ler o chat lá na transmissão do YouTube, mas assim, sabendo que é uma semana de computação, tem gente que gosta de computação aqui nesse negócio. Então, responder essa pergunta, eu me sinto um pouco assim como o cara no estádio de futebol, lá num show de rock, e o cara pergunta lá, do you like rock and roll? Claro que a galera gosta de rock and roll, né? Todo mundo que está no estádio lá gosta, então eu sei que o pessoal gosta de computação, mas eu queria dizer o seguinte: quando a gente escolheu as carreiras lá, quando cada um de nós e vocês escolhemos as carreiras, né? Como é que o cara fez para navegar na árvore das ciências lá e chegar nos ramos lá da ciência da computação, né? E dentro da computação também, no ramo que está trabalhando aqui, quer trabalhar.
por que ciência da computação? Então, tem gente que tá nesse barco por dinheiro, e eu acho que não tem nada de impuro em querer ganhar dinheiro, mas para mim é muito pouco estar em qualquer coisa só por dinheiro. Eu acho que quando tem gente que trabalha só por dinheiro, não tem a paixão que a gente precisa para transformar o mundo. Então, acho que, para mim, computação é muito mais do que uma maneira de ganhar dinheiro. Até porque acho que se o cara quiser ganhar dinheiro fácil mesmo, tem que ir para o ramo de tráfico de entorpecentes, né, alguma outra coisa assim. Mas computação é uma maneira muito honesta, digna e divertida de ganhar dinheiro, né, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas também é uma maneira de resolver os grandes problemas da humanidade. Claro que também, como qualquer tecnologia poderosa, pode ser abusada, está sendo abusada e vai ser abusada. Então, a gente resolve e também cria problemas muito graves, né? Tem, enfim, toda a discussão sobre até onde vai a inteligência artificial, até onde a gente consegue segurar a inteligência artificial, se nossos netos vão estar aqui ainda para contar a história. É um capítulo à parte, mas o bacana é que com computação a gente consegue fazer coisas incríveis. E pelo menos para mim, aquele moleque lá de 9 anos que se apaixonou por software, lá programando em BASIC, lá nos anos 80, ainda tem, embora eu não programe mais no dia a dia, mas a paixão por software e a paixão por entender que software é algo que ainda vai ajudar a gente a fazer muitas coisas incríveis, bate forte, assim. Então, é um pouco dessa paixão também que a gente tenta encontrar nas pessoas na PaySmart, assim, essa paixão por tecnologia, paixão por desenvolvimento de software. E, sem dúvida, é algo que vai continuar por muito tempo, e a gente tem um mercado incrível aí, mesmo pensando em coisas híbridas, pensando que a gente vai trabalhar cada vez mais com inteligência artificial, como o Diogo estava mostrando, né, com machine learning incrustado em todos os processos, mas a gente vai precisar de pessoas apaixonadas por tecnologia para tocar essa operação. E, acho que é um pouco disso que a gente enxerga na computação. A outra pergunta que eu queria falar também, na verdade, eu não sei se o Clever vai lembrar, mas teve uma palestra que a gente assistiu, se não me falha a memória, foi em 94 ou 95, que foi num auditório lá da Federal, de um cara que tinha acabado de chegar do Vale do Silício, e ele deu uma palestra bem legal falando sobre os problemas que ele tinha encontrado no Vale, né? Não só uma coisa idílica e de que tudo é lindo e maravilhoso, mas dos problemas, das dificuldades e tal. Isso, algumas fichas só vieram cair depois, mas assim, essa é uma palestra que me marcou bastante, e eu de certa forma espero poder retribuir um pouquinho daquele bate-papo lá que eu tive em 95. Acho que o ano, como é que é? Talvez eu erre o ano e acerte o mês, ou vice-versa, mas é alguma coisa nesse sentido. E eu me lembro desse bate-papo aí. E eu queria dizer realmente isso aí, né? Por que empreender, né? Assim, então tem muita gente, eu sei que tem muita gente que está aí no momento de tomar decisões aí sobre a carreira, se segue uma carreira acadêmica, se vai para a academia e volta, como fez o Diego, se fica na academia, se sai. É um momento difícil mesmo, né? Desse momento a gente está se formando e não sabe o que vai acontecer. E muita gente, às vezes, pensa em empreender direto, né? E toda vez que alguém me pergunta, e aí, você acha que eu devo sair da graduação e tentar montar uma startup ou fazer algum negócio, né? Eu sempre respondo que essa é uma pergunta muito pessoal, porque empreender é, antes de tudo, uma jornada pessoal. Então, ninguém consegue responder essa pergunta a não ser o cara que é mordido pelo vírus do empreendedorismo. Mas realmente é um negócio meio que um caminho sem volta, assim, né? Porque depois que o vírus toma conta de você, isso passa a virar uma paixão muito grande, uma coisa muito, muito incrível e transformadora mesmo. Então é difícil não curtir essa jornada depois que ela começa, né? Também é considerado uma espécie de uma pequena insanidade, ou grande insanidade, dependendo de quem quiser, no Brasil,
empreender no Brasil não é, né, o Brasil não é para amadores, e empreender no Brasil não é tarefa para todos, né? Talvez até não seja tarefa para os mais ajustados mentalmente, mas para alguns é inevitável, não tem o que fazer, não tem como escapar. E eu diria que é um pouco de uma vontade maior do que a gente de resolver problemas, assim. Então, e também acho que a questão de deixar um legado. Se você acha que você consegue resolver um problema melhor que ninguém e que esse problema resolve a vida de muita gente, você ajuda os seus clientes, eu acho que talvez aí pode ter um caminho, né? E a questão de também de fazer alguma coisa que melhore o planeta, que melhore o ecossistema, que, né, ainda que seja o ecossistema de pagamento, se não o ecossistema biológico, né, mas fazer alguma coisa que tenha um impacto positivo no mundo, que melhore o mundo que está em volta da gente, também é muito poderoso, é uma coisa que me move bastante também. E aí eu tenho algumas dicas ali que eu tentei colocar aqui, né? Ninguém me pediu conselho, mas eu tô aqui, já que estamos por aqui mesmo, eu pensei que podia deixar alguns, né? E o primeiro é o fuja para as montanhas, assim, quando tiver os empreendedores de palco, né? Aqueles caras que o cara nunca botou um usuário de pé, tem lá, fez alguma coisa, mas é muito bom de dar palestras e de falar sobre empreendedorismo e sobre risco, etc., mas que não tem experiência nenhuma no assunto, nunca fechou uma empresa de verdade, nunca passou uma noite acordado pensando como é que vai pagar os funcionários no dia seguinte. Então, esse aí, eu acho que tem que fugir desse teatro e ir para o mundo real. Eu falei um pouquinho da coisa de resolver problemas, mas eu acho que pensar em resolver problemas, eu acho que resolve um monte de coisa e é bom para carreiras em todas as áreas. Então, esse conselho aqui não necessariamente se aplica só para o empreendedorismo. Acho que se você consegue resolver algum problema, talvez esteja aí algo bem interessante, se você resolve bem algum problema, pode ser aí um bom caminho para pensar na carreira. O Paul Graham, que é um cara famoso no Vale lá, e também meio guru dos empreendedores, eu diria que são os empreendedores raiz lá, mas que começaram apanhando mais. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é essa aí: viva no futuro, então construa o que está faltando. A ideia é um pouco tentar pensar o que é a tendência no futuro e o que falta para fazer esse futuro acontecer. Se você sabe como fazer isso, sabe como resolver esses problemas, pode ter um caminho por aí. E outra coisa também a questão da resiliência, né? Para ser empreendedor, sobretudo no Brasil, tem que ter muita resiliência, tem que estar preparado para apanhar, porque vai apanhar muito, e tem que estar preparado para saber que a jornada é uma jornada de muita paulada, muita coisa dando errado e alguns momentos de felicidades. Então, eu não quis botar todos os palavrões por escrito ali, mas vocês podem entender o que é aqueles asteriscos ali. E outra coisa também, estar preparado para fazer escolhas difíceis. É muito difícil escolher, e só que vai ter que escolher o tempo todo. E acho que o segredo de tentar chegar um pouco mais próximo do sucesso é fazer escolhas difíceis e executar, né? Não adianta nada ter um monte de ideias legais e não executar. Então, execução é chave, acho que é uma coisa importante também. Outra coisa que eu ia dizer também é a possibilidade de pensar em se juntar com outros empreendedores, ou então fazer o que tem sido chamado de intraempreendedorismo, né? Que é empreender dentro de uma corporação. Então, não é necessário criar uma startup do zero para poder inovar e empreender. Você pode trabalhar numa companhia, mas manter essa mentalidade de empreendedor, esse espírito de dono, de transformar e de dar o sangue pelaquela ideia, ainda que seja se você esteja contratado num regime de CLT, por exemplo, no Brasil. Não há nenhum problema nisso. Eu ia dizer também, fuja dos unicórnios, mas viu, Diego, não é para fugir do Google, não, mas é só fugir da ideia de que é muito fácil criar o próximo Google e que
Então, qualquer um recém-formado tem que abandonar o estágio e abrir uma startup ainda sem muita clareza do que vai fazer, né? Então, acho que os unicórnios, eles são raros, né? Então, às vezes, é interessante começar com os pés um pouco mais no chão, ter um pouco mais de experiência, aí camelar um pouquinho e aprender antes de quebrar a cara e vender o carro e ter uma ideia que não é válida, assim. Eu também coloquei algumas coisas ali em relação à ideia. Eu acho que esse é um ponto interessante, que é criar o hábito de anotar as ideias e, pelo menos para mim, isso funciona muito, que é tentar tirar as ideias que ficam ali martelando na cabeça e que não estão em nenhum lugar. Quando a gente coloca essas ideias no papel ou numa ferramenta virtual qualquer, a gente tira do córtex essas ideias que ficam ali só azucrinando a cabeça, e a gente tem a possibilidade de melhorá-las, né? Então de transformar em ideias melhores. Mas no começo é importante que o filtro seja baixo, que você tenha um monte de ideia, e vai ser normal ter muitas ideias porcaria para cada ideia mais ou menos, e o funil vai diminuir. Então, para cada ideia boa, é natural ter centenas de ideias ruins, né? Então, mas isso é normal, faz parte do processo. E aí, acho que dá para chegar numa fase 2, transformar essas ideias em uma ideia um pouco mais concreta e discutir com os amigos e com outras pessoas e fazer uma espécie de escrutínio dessa ideia, né? Seja um escrutínio privado, com um grupo de amigos ou alguma coisa mais pública mesmo. Mais um conselho também é para não se apaixonar demais pela ideia, né? Eu acho que é muito bom se apaixonar pela tecnologia de modo geral, se apaixonar por computação, ou até por um ramo da computação, mas se a gente tem uma ideia que a gente considera muito cara e muito maravilhosa e que nada pode ir contra aquela ideia, essa ideia pode acabar virando alguma coisa, quase um dogma, e isso, no mundo de empreendedorismo, não é receita de muito sucesso, né? Bom, eu falei de execução, mas não custa botar mais uma vez aí, né, que tem que executar, né? Só ter um monte de ideias e um livro de boas ideias sem publicar não leva em nenhum lugar. E eu coloquei aqui só algumas coisinhas que a gente usa na PaySmart, que eu gosto, para ajudar a fazer essas ideias aparecerem e florescerem. Então, uma das disciplinas aí de inovação que muita gente conhece e que está ganhando muito espaço é o Design Thinking, que é uma maneira de encarar o desenho de produtos de uma forma um pouco mais holística do que o approach que a gente aprendeu lá nos anos 90. Então, colocar as pessoas no centro do processo também, não pensar ainda que, por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma venda B2B, né? Nosso cliente é uma empresa, mas do outro lado, lá tem pessoas lá também, e o nosso cliente vende um produto para pessoas, então o usuário final é uma pessoa. Então, lembrar que no último elo da cadeia lá tem uma pessoa usando os nossos produtos e serviços. E aí, claro, dentro das ferramentas que já são mais conhecidas de análise de oportunidade, de ideação, fazendo um produto mínimo viável, lançando esse produto mínimo viável, né, e até chegar numa maneira de refinar esse produto e ter um produto mais robusto e preparado para escalar. Uma das ideias que a gente gosta de utilizar, e esse é um livrinho, para mim foi um presente quando ele apareceu no curso que eu fiz, e eu até hoje fico impressionado quando eu vejo que pouca gente ainda conhece o livro, mas ele tem um algoritmo muito simples, assim, é um algoritmo realmente simples, né, de 5 operações, como se fossem operações matemáticas para transformar produtos. Então, é claro, eu estou fazendo um resumo do livro aqui em 5 tópicos, mas é legal porque o livro ele descreve muitos exemplos de cada uma dessas operações aí, mas o conceito todo é o seguinte, que a gente sempre imagina que inovação é algo que é uma inspiração, que o cara tem um baita insight e sai criando alguma coisa interessante,
mas está cada vez mais documentado na literatura que dá para treinar técnicas de ideação e de criação de produtos, e esse aqui acho que é um belo exemplo, assim, se ninguém fez, eu acho que vale a pena brincar com isso aqui, fazer alguns experimentos mentais com produtos que a gente conhece, e aí alguns exemplos, né, que o livro fala bem, mas, por exemplo, não vou falar cada um, obviamente, mas, por exemplo, no caso da subtração, né, você pegar um produto, tirar pedaços do produto e chegar num outro produto mais simples, e aí acho que o exemplo clássico é o óculos, né? Quer dizer, o óculos tem a lente e tem a armação. Então, o que seria de um óculos sem a armação, né? Só a lente? E, de certa forma, isso é a base da lente de contato. Ou, por exemplo, quando a Sony pegou o rádio que tinha, né, um alto-falante e um tocador de fitas e tirou o alto-falante, né, e separou em um produto mais simples, né? Separou, botou o fone de ouvido e o tocador separado, enfim. Então, se vocês olharem, acho que é uma leitura interessantíssima, assim, que ela, um monte de exemplos, ela mostra como é que a gente pode pegar produtos atuais e criar novos produtos em cima deles. Isso se aplica a tudo, desde de software básico até serviços financeiros, até pesquisa espacial, tem exemplos fantásticos no livro, acho que é bem legal. Outra coisa que a gente descobriu ano passado, que a gente não conhecia antes, é uma metodologia feita pela Hitachi, chamada Foresight. É quase um joguinho de cartas, assim, com um deck de cartas. Aquelas cartas, elas, na verdade, são só um pretexto para fazer a gente parar e pensar em cenários radicalmente diferentes do futuro. Então, cada cartinha mostra lá uma coisa que está acontecendo no futuro, ou um futuro provável ou improvável, e aí a gente tenta imaginar os nossos produtos atuais, como é que eles se comportariam no futuro, e tenta imaginar como é que a gente poderia modificar esses produtos para chegar lá. Então, essa metodologia, por exemplo, fez a gente priorizar os cartões digitais em 2019, antes da gente saber da pandemia de Covid, por exemplo. Então, só para dar um exemplo concreto do que a gente viveu na prática lá. Essas cartinhas, elas estão disponíveis lá no site da Hitachi. Se você olhar nesse link aí, dá para baixar, é bem legal, é um arquivo grande, que é um PDF de alta resolução lá, mas vale a pena dar uma olhada lá, é bem legal. E, por último, para a gente deixar um tempinho para perguntas aí também, melhorar e continuar esse bate-papo, por que a gente tem que se preocupar com a inclusão financeira? Não sei se vocês sabem, mas no Brasil tem 36 milhões de pessoas que estão absolutamente excluídas, marginalizadas, estão por fora realmente da brincadeira no que tange a serviços financeiros. Então, são pessoas que não têm conta em banco, não têm conta digital, não têm nenhuma maneira de se relacionar com dinheiro, a não ser com dinheiro em espécie. Antes da pandemia, esse número era ainda maior, né? Eram 46 milhões, agora tem os 10 milhões que foram incluídos na marra, né? Mas quando a gente fala do mundo, a gente tem quase 2 bilhões de pessoas, segundo o Banco Mundial, no mesmo barco, assim, excluídos do sistema financeiro. Então, é uma quantidade gigante de pessoas. Claro que aí nesse contingente tem pessoas que estão em extrema pobreza, mas hoje quase todo mundo tem acesso a um celular, pelo menos, ou pode ter acesso a um serviço digital, e ainda assim o cara continua excluído, né? Então, tem uma população incrível aí a ser ajudada, que está esperando por produtos e serviços que consigam trazê-los para o ecossistema de pagamentos, né? E quem vai resolver esse problema, né? Quem vai resolver esse problema? São os 5 maiores bancos do Brasil? São os 5 maiores bancos do mundo? Na PaySmart a gente acredita que não. A gente acredita que quem vai resolver esse problema são vocês, ou nós, ou como vocês quiserem colocar, mas a gente entende que são novos serviços, novas empresas que estão surgindo agora, novas pessoas que estão
que estão entrando agora, que vão criar produtos e serviços para essa população que está absolutamente excluída do sistema financeiro e que vão trazer esse povo para dentro e vão permitir operações financeiras, acesso a crédito, enfim, uma série de operações que vão trazer essa população para dentro da brincadeira. Né, e com tecnologias como Open Banking, com Pix e outras coisas que estão surgindo por aí, a gente acredita que é possível trazer essa população para dentro do mercado de pagamentos. E só para finalizar, eu prometo que é o último jabá, mas é um negócio legal, a gente queria fazer alguma coisa especial aqui para prestigiar o evento, e a gente vai lançar um hackathon agora em 2020, da PaySmart, nos próximos dias. Então, a gente queria, para prestigiar a Semana de Computação da USP, a gente está lançando hoje o hackathon aqui, primeiramente aqui no evento, aqui durante essa live, e aí nos próximos dias a gente vai abrir para outros, vai publicar em outras redes, etc. Mas a ideia é permitir que grupos de estudantes se reúnam e utilizem as nossas APIs e montem algum serviço usando as nossas APIs. A gente vai dar prêmios em dinheiro para os 3 primeiros grupos, os meus primeiros times colocados, e além do prêmio em dinheiro, a gente também vai fazer uma isenção das mensalidades da PaySmart, das mensalidades de setup, para que esse projeto, que é um projeto que a gente espera que seja uma coisa muito legal e que esteja conectado ao nosso sandbox, ele vire depois vire um produto mesmo e o time possa emitir cartões de produção, enfim, fazer alguma coisa de verdade com isso aí. Então, se vocês entrarem lá depois no site da PaySmart, tem mais detalhes, tem um formulário de inscrição, tem as regras do concurso. E, bom, enfim, eu também estou à disposição aí, tanto por e-mail quanto pelo LinkedIn, para que esse bate-papo continue também depois desse nosso evento online. E é isso, pessoal. Acho que eu consegui chegar no tempo lá que a gente tinha combinado. Queria agradecer mais uma vez aí ao Clever, um enorme prazer estar aqui com vocês. Também, obrigado, Diego, aí também por continuar, né, já além das 9 da noite, aí, continuar vendo a gente também. Obrigado a todos vocês aí que estão no YouTube comentando aí. Realmente um prazer estar aqui. Joia, Daniel. Muito obrigado novamente pela sua palestra. Achei bastante interessante. Né, que a gente martela muito isso para os alunos, né, porque não é apenas uma carreira acadêmica ou ir para a indústria, mas empreender é uma opção, tá? Então, eu vou começar aqui com algumas perguntas. Eu vou começar, na verdade, aqui com uma pergunta. Vocês desenvolvem soluções, né, para a criação de bancos digitais, né? Então, vocês têm um conjunto de APIs, né, para criar aí esses bancos digitais, tá? Essas APIs aí são o quê? São APIs de serviços, são APIs REST? Que linguagem aí de programação que vocês estão trabalhando para desenvolver aí essas soluções? As APIs são APIs REST, então, basicamente, você pode chamá-las a partir de qualquer linguagem, né, que consiga fazer uma chamada de API. Internamente, a gente desenvolve em uma série de linguagens. A gente tem código em C++, tem código em Java, tem código Python, tem código feito em frameworks mobile lá com Flutter, enfim, então tem linguagem para todos os gostos. Mas a ideia é, claro, expor isso aí através de uma API que possa ser chamada de qualquer maneira. Tá legal. E como é que essa questão aí eu não entendi bem o conceito de processamento leve. Uhum. O que seria esse conceito e como que isso eventualmente se reflete na segurança? Porque eu tenho a impressão, e aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, né, que um dos argumentos
para que um serviço, uma funcionalidade, né, seja mais, ou seja, não leve, né, seja tem um processamento, alto custo de processamento, é a questão de segurança, né, e como é que fica isso daí, né, esse conceito de processamento leve versus segurança? Legal, esse é um conceito que a gente tentou cunhar para se diferenciar do mercado, abre aspas, tradicional, fecha aspas, de pagamentos, que esse mercado de pagamentos ele tem enfim, muito do que está rodando hoje, né, principalmente nos bancos tradicionais, tem muito código escrito na década de 60, 70, que está lá rodando lá desde então, e o core de processamento de muitos bancos é super antigo, assim, super... claro, também tem muita complexidade, né, tem muitos processos interagindo, etc. Mas o que a gente sentiu é que a gente podia oferecer um set de funcionalidades um pouco menor do que o que o mercado tradicional, entre aspas, praticava, mas de uma maneira muito mais leve. E aí não é bem o processamento interno que é leve, mas é o conceito de processamento para quem está olhando de fora, né? Então, quando um emissor está chamando as nossas APIs, ele tem uma interface bem simples, bem documentada, com meia dúzia de chamadas, e ele consegue fazer as operações que ele precisa. Ao passo de que, no mercado tradicional, muitas vezes ele tem uma via crucis bem complicada para chegar nas mesmas coisas. Claro, tendo mais funcionalidades, por exemplo, tem funções de call center, por exemplo, a gente não implementa, a gente não disponibiliza, né? O cliente faz isso com parceiros, mas a gente tem um core de processamento que é muito eficiente e aí leve nesse sentido, de leve, fácil de usar, fácil de integrar, né? E não tanto em cima do custo computacional de processar cada transação. É que esse realmente é grande. Então, por exemplo, para transações de pagamento, não sei se vocês sabem, mas as transações de pagamento, elas normalmente acontecem dentro de um hardware criptográfico blindado, protegido lá, são umas caixas pretas chamadas Hardware Security Module. Então, são umas caixas que fisicamente protegem chaves, etc. Então, só isso daí já é um custo grande, né? Você ter que processar transação por transação dentro de um hardware blindado, por exemplo, já é um custo computacional elevado, né? Mas o conceito de leve é muito mais da API para fora, né, do que da API para dentro. Não sei se eu respondi a tua pergunta aí, Cleber, mas é um pouco do conceito. Sim, isso. E como é que vocês aí da PaySmart enxergam, né, você em diversas ocasiões falou do Pix, Open Banking, né, a chegada aí do Pix, né, para a indústria de pagamento, né, porque vai ser uma mudança radical, né, porque promete interconectar, né, duas pessoas sem precisar dessa emaranhado de intermediários aí de forma gratuita, né, principal, né. Vocês estão chegando isso aí? Eu acho que a ideia é muito boa, né? Eu acho que a ideia é ter mais uma maneira de conectar carteiras digitais, bancos e outros emissores, né? Então a ideia é ter, aí a gente enxerga o Pix como mais uma opção naquele leque lá de opções de cash-in e cash-out que eu mostrei. Então a gente entende o Pix como mais um método de cash-out, né? De cash-in, de cash-out, né? De botar dinheiro para dentro da carteira digital ou tirar dinheiro da carteira digital. A gente é um pouco cético quando tem as afirmações de que o Pix vai acabar com todo o mercado de pagamentos tradicional de um dia para o outro e vai canibalizar todas as bandeiras e adquirentes e vai acabar com tudo isso de um dia para o outro, porque embora seja super legal e seja muito interessante, o Pix ele não resolve todos os problemas de pagamento. Então, tem coisas, por exemplo, quando você compra uma geladeira e paga com cartão de crédito, existe todo um processo de proteção do consumidor. Por exemplo, se a geladeira não chega, você pode ligar na administradora do cartão e cancelar aquela compra, né? Quando você paga um boleto, já pagou o boleto, ou você fez um TED para a conta da loja, se a loja não te entregar a geladeira, você vai ter que
brigar no Procon lá, ou ficar anos aí no sistema judiciário brasileiro para tentar recuperar o produto, né? Então, o Pix, ele é mais uma maneira, mais uma ferramenta, mas pessoalmente eu não vejo o Pix como uma bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas. Não, ele é super legal, é mais uma maneira de fazer operações, né? Ele é um TED melhorado, digamos assim, né? Uma maneira mais conveniente de fazer uma transferência entre duas contas, mas ele não é um substituto total e default para todas as operações, né? Então, assim, claro que ele vai gerar impactos positivos e negativos. Então, provavelmente quem mais vai perder são os cartões de débito puro, né, que somente débito, mas assim, eu não vejo, pelo menos no curto prazo, nada tão destruidor, assim como algumas pessoas têm colocado, né? Eu acho que é um negócio super legal, tá vindo, a ideia é boa, ainda tem uma dificuldade até operacional do Banco Central a atender todas as fintechs que estão entrando, enfim, mas certamente a ideia é legal, tem sido feito em outros países também, mas não é o mecanismo universal, digamos assim, que a gente tem com os cartões hoje em dia. Então, assim, entre o Pix e os cartões eu vejo que tem espaço para todos, tá? Então vai ter, a gente vê isso aí, para a PaySmart, o Pix é mais uma maneira de fazer cash-in, cash-out. Joia, Daniel. Eu vou fazer uma pergunta, então, que veio aí do chat, tá? Do Lucas Amorim de Mendonça. Com quais dificuldades você se deparou quando começou a sua empresa, né? Quer dizer, você, na verdade, você desenvolveu várias empresas, né, até chegar aqui na PaySmart, e como, né, você fez para superar essas dificuldades e como elas se diferem das dificuldades atuais, né, enfrentadas por novos empreendedores. E aí eu complemento, né, empreender hoje é mais fácil do que há 15, 20 anos atrás? Pois é. Eu vou responder essa pergunta. Uma vez perguntei para um primo que é músico qual era o instrumento mais fácil de tocar, né? Ele falou, cara, cada instrumento tem a sua dificuldade. Então é difícil comparar um instrumento com outro em termos de complexidade, né? Tocar bem o instrumento dá trabalho. E eu acho que tocar bem uma empresa dá trabalho hoje, dava trabalho há 20 anos atrás. Eu acho que é até injusto comparar o momento, né? Talvez, de uma certa forma, agora tem facilidades, por exemplo, o acesso a crédito é algo que né, há 20 anos atrás, quando a gente começou, era algo impensável, assim, era muito difícil o acesso a crédito no Brasil, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos já era um pouco mais tranquilo, enfim, já tinha uma estrutura de venture capitalists, já tinha né, uma cultura de investimentos, etc. No Brasil isso era quase assim, muito difícil, era realmente, contava-se nos dedos as empresas que tinham acesso a investimentos, por exemplo. Então, isso acho que está mais fácil agora, a gente tem, por N motivos, né, desde motivos econômicos até culturais, acho que a gente evoluiu enquanto sociedade, então tem acho que isso nesse ponto está mais fácil, mas também a gente tem um mercado muito mais competitivo, né, então por isso que eu não diria que é mais fácil começar uma empresa hoje do que foi há 20 anos atrás, né. Acho que requer uma dose de loucura aí, / insanidade, nos dois casos, eu acho. Eu não sei se foi toda a pergunta ali, Cleber. Eu acho que sim. Eu tenho a pergunta aqui do Diego, né, Diego da Hora. Eu tenho a impressão que o mercado financeiro ou era bastante resistente à inovação. Ouvi boatos que tem sistemas financeiros rodando em COBOL até hoje. Qual é a sua visão sobre isso, Daniel? Não é boato, não, Diego. É verdade, cara. E eu diria que, até do ponto de vista estritamente econômico, eu diria que para alunos de graduação aprender COBOL pode ser um negócio bem vantajoso, porque os caras estão morrendo, né, os programadores mais antigos de COBOL, e é um mercado que precisa de muita gente. Eu estou falando sério. A gente não tem nada em COBOL na PaySmart, obviamente. A gente é muito mais recente do que essas plataformas que estão aí há mais tempo. Mas assim,
se você olhar hoje nos principais bancos, não tem só uma beiradinha escrita em COBOL, não, cara. O coração do troço lá tá rodando em COBOL, COBOLzão violento. Então, COBOL ainda é muito grande, né, nesse mercado de pagamentos, muito grande mesmo. Você olha lá, tem um app bonitinho, não sei o quê, uma coisa toda com microserviços, etc. Mas o troço chega lá, cara, quando chega no esgoto lá, meu amigo, é COBOLzão violento. Assim, se a pergunta agora um pouquinho mais é se os próprios clientes, os próprios eles têm cuidado. Eu acho que eu escutei sim. Até eu acho que a pergunta do Diego faz algum sinal aí, se é mais ou menos isso, Diego, mas que se os clientes ainda usam muito COBOL e tal. Depende, então a gente tem clientes de todos os tamanhos, né? E o que a gente sente é o seguinte: os clientes que têm um ambiente um pouco mais antigo, sobretudo bancos, né? Cara, bancos, eu diria que a maioria dos bancos tradicionais tem coisa rodando em COBOL. Se eu posso estar falando um pequeno deslize aí, se eu estiver pegando um ou outro que não tem mais, mas eu diria sem medo de errar que a maioria dos bancos tem coisas rodando em COBOL. No caso das fintechs e né, as carteiras digitais mais novas, etc., cara, aí você já vê um ambiente que foi desenhado muito mais recentemente e tal, e aí já tem uma arquitetura mais moderna. Não sei se respondi a tua pergunta aí, Diego. Respondeu, valeu. Joia. Eu antes da última pergunta, eu só queria lembrar aqui, o Gustavo está pedindo para lembrar a todos os interessados para se inscreverem no mini curso e na maratona de programação, tá certo? Não se esqueçam, por favor, não se esqueçam, façam isso o quanto antes, tá joia? E, Daniel, uma última pergunta aqui, não sei se vai ter mais alguma coisa no chat ou não, mas em princípio seria a última pergunta, que é a seguinte: desenvolver uma boa solução, um bom produto, é o principal desafio do empreendedor? E aí eu vou enfatizar: o principal desafio do empreendedor no Brasil? Eu acho que resolver um problema de forma única e melhor do que o que existe, eu acho que é o objetivo, tá? Acho que esse é o que é a base ali. Agora, se para resolver o problema você vai ter que criar 1 ou 2 ou 3 produtos ou serviços incríveis, daí é o empreendedor que tem que responder depois, né? Cada negócio vai responder de forma diferente. Mas eu acho que para ter alguma empresa que funciona, você tem que descobrir uma maneira de resolver o problema do cliente e resolver de uma forma efetiva e, de preferência, melhor e mais barato que a concorrência. Isso digamos, o cenário ideal, né? O oceano azul. Na prática, o que acaba acontecendo no mundo não ideal, né? Você tem problemas, você tem concorrência, você não tem todos os recursos e nem tem todo o tempo que você precisa. Então, você tem que ir fazendo por partes, você tem que ir lançando o produto e refinando, né, lançando um core de funcionalidades, depois adicionando funcionalidades depois. Aí entra toda essa engenharia aí de consertar o motor com o avião voando, né? Esse aí é o que todo empreendedor faz, em escala menor ou maior, mas é isso aí, botar o avião, decolar o avião e ir ajustando o motor depois que o avião está no ar. E quais as dicas que você dá para os nossos alunos aí que querem desenvolver um conjunto de habilidades com vistas ao empreendedorismo, né? Porque isso aí não é algo que, em geral, é trabalhado dentro dos cursos, né? Quer dizer, os cursos, em geral, procuram focar muito na formação programática, que na área de computação é imensa, né? A quantidade de habilidades
que o nosso egresso precisa desenvolver é muito grande, né? E quais são as dicas aí que você daria aí para o pessoal que gostaria de trilhar esse caminho aí já dentro aí da universidade ou ainda dentro da universidade? Olha, eu acho que tem muita coisa, tem muito conteúdo interessante disponível, assim, desde de cursos formais até cursos informais ou artigos, etc. Se você fizer Diego, se fizer uma pesquisa no Google por empreendedorismo, vai achar muita coisa interessante. Certamente tem muita coisa legal. Eu sugeriria dar uma olhada no site da Endeavor, é uma instituição que a gente apoia e que apoia o empreendedorismo, por exemplo. Acho que é endeavor.org, tem muita coisa interessante. Mas eu diria que focar nos skills que estão no curso como base e ser um excelente desenvolvedor e aprender a resolver problemas de forma excelente enquanto desenvolvedor não está nada errado. Acho que é uma excelente base e algo que fica para a vida inteira, que vai ser útil a vida inteira, ainda que, no meu caso, por exemplo, infelizmente eu não tenha mais tempo para desenvolver e não desenvolva quase nada. De vez em quando brinco alguma coisa em outra, mas não desenvolvo nada de forma recorrente, né? Mas esses skills, eu acho que eles são muito úteis. E em computação, a gente também, né? A gente aprende a resolver problemas, né? A gente passa o curso inteiro descobrindo maneiras de resolver problemas, né? Criando estratégias para resolver problemas. Então, acho que essa lógica que a gente aprende na computação, nas engenharias de maneira geral, elas são úteis, né? Para o mundo dos negócios depois. E como é que você vê, você comentou que você participou de uma empresa júnior, né? Como é que você vê essa participação para ajudar nessa formação aí? Olha, eu participei, né, da primeira empresa júnior lá da Federal de São Carlos na área de computação. Eu sinceramente, até uma falha minha, eu tinha que entrar em contato com o pessoal, enfim, tentar, né, apoiar mais essa comunidade aí também. A gente acaba não conseguindo fazer tudo que tem vontade, né? Mas, assim, para mim foi muito legal, assim. Eu não diria, assim, que foi, assim, a coisa decisiva na minha carreira, porque eu acho que teve muitos momentos decisivos na carreira e isso não foi, assim, o mais importante, mas, assim, eu acho que eu aprendi bastante lá, principalmente acho que a gente aprende com os erros também, né? Você olha para trás e vê, puxa, ali foi um negócio que eu fiz que eu podia ter dito não, ou podia ter dito sim, eu podia ter feito diferente. E eu acho que ali a gente teve contato com, por exemplo, fazer uma proposta técnica comercial, apresentar para o cliente, tomar um não, entendeu? Que é um negócio que vai acontecer depois, né? Você vai tomar muitos não, né? Então, ter um pouco desse contato com o cliente final, tentar pegar uma ideia e traduzir numa alguma coisa palpável e depois tentar vender e ver que não vende, né? Eu acho que esse foi um dos principais aprendizados, assim. Eu acho que isso foi muito legal, né? Algo, enfim, que é bastante relevante, assim. Mas é duro também, não é só felicidade, tomar não e tapa na cara e seguir a vida. Joia. Novamente, Daniel, né, a gente já está em cima da hora. Eu queria novamente agradecer aí, né, você pela sua disponibilidade, também o Diego, né, pelas duas palestras muito, muito bacanas. Eu fiquei muito, muito feliz aí com as palestras de hoje, tá? E, bom, vocês já estão convidados aí, quem sabe no ano que vem, voltar aí. Nos próximos anos aí, quem sabe. Vai ser um prazer, cara. Igualmente, vai ser um prazer. Valeu pela oportunidade também. Pessoal, Daniel, Diego, muito obrigado.